Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Todas as famílias, sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. Temos o compromisso de informar para a prevenção da sua saúde. Por isso, estou de volta. A ginecologia é o ramo da medicina que lida com a saúde do sistema reprodutor feminino, que inclui órgãos como o útero, o ovário, as trompas, o falópio, a vulva e não só. O tema de conversa de hoje é a importância da consulta de ginecologia. E para esta conversa, para termos este consultório, tem aqui a doutora Denise Matoso, que é ginecologista obstetra. Bom dia, doutora. Bom dia. Como está? Estou bem, obrigada. Gostou das nossas instalações? Sim, gostei. É a primeira vez a cá estar? É a Seja primeira bem-vinda. A vez. minha casa de sua Muito casa. obrigada. Muito obrigada. Graças. Mulheres, como nós estamos? Nós somos a fonte de vida, tudo nasce no feminino. Nós somos a base da sociedade. Ainda bem, e é por isso que nós sabemos que a mulher tem a função de gerar vidas e para isso é necessário que visite o médico regularmente. No entanto, sendo a base da sociedade, sendo a fonte de vida, com que frequência e a partir de que idade é que a mulher começa a ir ao ginecologista? A consulta de ginecologia, ela deve ser iniciada assim que a menina começa a menstruar. Ou seja, logo a primeira menstruação, os pais devem preocupar-se em levar essa menina ao ginecologista para orientações. Não só da própria menina, assim como dos próprios pais, porque muitas das vezes os pais não sabem como lidar, então às vezes é mais fácil com o profissional de saúde receber as orientações todas. Todas as orientações. Sim, aquelas raparigas, aquelas meninas que até os 16 anos ainda não tiveram a primeira menstruação, também devem ir ao ginecologista, porque até os 15 anos é a idade limite para a menstruação. Uma mulher com 16 anos que não tem a menstruação, é preciso se investigar o porquê que não está a menstruar, então deve ser levada. No entanto, a menarca, que é a primeira menstruação, e nós vamos falar aqui sobre a menarca, fiquem calmos que nós vamos clarificar também, ela deve aparecer entre os 9 aos 15 anos, é nesse período ou pode aparecer mais cedo? Ela pode aparecer mais cedo, que consideramos como precoce. Antes dos 9 anos, na verdade, até antes dos 10 anos é que consideramos que é precoce, mas pode aparecer sim. E quais são as recomendações, não é, que os médicos passam às mães a partir da primeira visita ao médico da menina? Uhum. Bom, nessa primeira visita, o médico questiona sobre os antecedentes, porque é importante saber também como é que essa menina nasceu, parto normal, parto cesariana, foi um trabalho de parto prolongado, ou seja, perguntas que o pediatra faz, nós ginecologistas acabamos por fazer também, se tem o calendário de vacinação completo e interrogamos o histórico familiar. Por exemplo, com que idade é que as mulheres da família, né, que têm primeiro grau, começaram a menstruar, porque também tem esse fator da hereditariedade depois. Então, é importante saber isso, é importante saber o histórico de cânceres na família, histórico de doenças crônicas também. E, a partir de então, quando entrarmos para a menstruação propriamente dita, ensinar a essa menina como deve comportar-se durante a menstruação, porque é um período que exige um reforço da higiene íntima, por exemplo. É necessário reforçarmos em relação ao uso dos pensos, a troca dos pensos. Então, dá-se todas essas bases à menina, assim como aos pais, como lidar. Falou aqui agora, não é, da higiene durante a menstruação. Quem faz esse acompanhamento? Nós sabemos que as mulheres são mais acompanhadas pelas mães.
No caso de não ver a mãe, não ter ali a existência da mãe, os pais conseguem acompanhar? Sim, conseguem. Eu tenho pacientes, né, menores de idade e que quem leva a consulta são os pais. Muito e bem. têm feito um excelente papel. Olha, Muito os bem. homens hoje em dia estão muito mais atentos do que as mulheres. Isso mesmo, mulheres adultas também em consulta. Noto que as que vão acompanhadas do parceiro, que o parceiro sabe muito mais do que ela própria. Sim. Isso é bom, quer dizer que há uma grande atenção. Exato. Os tempos estão a mudar, Ainda bem que assim está a acontecer. Mas, doutora, qual é de facto o papel da ginecologista ou do ginecologista na vida de uma família? Pois. A importância, o ginecologista, porque pronto, e nós, a nossa cultura, a reprodução é um assunto sério. Muito sério, assim, tradicional. A mulher vem ao mundo que é para ter filhos, ou seja, para conceber. Sim. Então, aí está a grande importância do ginecologista, porque se a mulher não faz as consultas de ginecologia, ela desconhece por completo se tem alguma patologia. E é importante reforçarmos que os tempos mudaram. Sim. E então nós temos muitos casos de infertilidade no nosso país. Então, quem não vai à consulta de ginecologia de forma regular acaba por desconhecer que tenha alguma situação, alguma patologia que precisa de algum tratamento exatamente sim, para que consiga engravidar. Assim como também tem desconhecimento do próprio ciclo menstrual. Porque as mulheres, quando se perguntam sobre o ciclo menstrual, elas não sabem responder. Nós perguntamos, ok, de quantos dias é o seu ciclo menstrual? E a resposta é que dizem 5 dias, porque não conseguem diferenciar que menstruação é algo que faz parte do ciclo menstrual. Que o ciclo menstrual não é a duração da menstruação, mas sim os dias de uma menstruação para a próxima menstruação. Então, as mulheres, ou seja, a população não tem esses conhecimentos básicos e é importante ter esses conhecimentos. Então, o ginecologista está aí não só para diagnosticar as doenças, assim como prevenir também problemas e, quando eles já acontecem, de poder tratar. Sem falar que temos os exames de rastreio, ou seja, os de rotina que vão servir como rastreio de câncer. Câncer da mama, câncer do colo uterino, câncer do útero, dos ovários. Sim. Quem não faz consulta não tem como fazer o diagnóstico também precoce. Os miomas, não é? Exato, pois, e nós sabemos que, principalmente na questão dos cânceres, sim, quanto mais precoce forem diagnosticados, maior é a probabilidade de sucesso no tratamento. Muito bem. E será que as mulheres, quando são diagnosticadas, normalmente qual é a primeira reação? Quando são diagnosticadas câncer? Bom, assim, câncer, as pessoas atualmente se diz que o câncer é pior do que HIV. Que ter esse diagnóstico de câncer, porque pronto, o câncer às vezes tem uma progressão muito rápida e principalmente a nossa população, como não existe o hábito das consultas de rotina, só se vai à consulta quando já existe algum problema, então infelizmente cânceres que são preveníveis são diagnosticados tardiamente. E aí, onde o tratamento é um tratamento paliativo, ou seja, apenas de confortar o paciente, de retirar a dor, mas que já está num estadio terminal. E então acaba por se perder muitas vidas de forma desnecessária. Então, quando alguém tem esse diagnóstico, é assim,
perde o chão. É de perder o chão, de perder o fôlego, mas é para isso que nós estamos aqui, para prevenir. Daí a importância de ir à primeira consulta de ginecologia, quando começa a menarca. Exatamente. Mas, doutora, falando de fertilidade, não é? Porque aí começa o ciclo de fertilidade da mulher. Qual é a idade certa para que ela comece a procriar? Gosto. A mulher, o ideal, assim, num mundo ideal, num mundo perfeito, o início da atividade sexual devia ser já na maioridade, onde os indivíduos, e isso estamos a falar também para homens, sim, quando já têm alguma maturidade emocional. Porque com o sexo, é preciso entendermos que com o sexo também podem vir problemas. Ou seja, temos as infecções sexualmente transmissíveis, temos a própria gravidez. Então, se o indivíduo que inicia a vida sexual não tem maturidade suficiente, vai estar exposto a esse tipo de situações, tanto a doenças como gravidez indesejada. Pois. E aí depois temos os abortos inseguros, temos suicídios, quer dizer, daí vem outros mais problemas. Outros problemas e também a falta de apoio por parte da família. E de facto são N problemas. Nós vamos continuar a falar sobre este ponto, porque é algo que afeta a nossa sociedade. Sim. E também chega a ser consequência pelas não idas à consulta de ginecologia. Daí, mais uma vez, a importância. Sim. Quer dizer, a prevenção é sempre o nosso foco. E normalmente nós angolanos somos viciados em fazer automedicação. Sim. Será que a parte da ginecologia também permite que façamos automedicação para qualquer eventualidade? Não. Automedicação não é correto em todas as especialidades. É importante a orientação médica. E porque ginecologia, geralmente a automedicação que as pessoas fazem é a toma de antibióticos. Então, uma toma de antibióticos de forma indiscriminada, isso pode levar à resistência das bactérias e aí, quando realmente tiver alguma infecção, o antibiótico não surtir efeito, porque as bactérias já estão resistentes, porque nós pensamos, porque assim, os micro-organismos, ou seja, bactérias, fungos, também são inteligentes, eles também têm os seus mecanismos de defesa. Exatamente. Então, se nós estamos a fazer automedicação, podemos provocar a resistência dos mesmos. E aí, quando for necessário, já não surtirão efeito. E sem falar de que a automedicação, nós vamos estar a sobrecarregar o nosso fígado, porque o fígado é o nosso órgão que metaboliza. Então, vamos estar a sobrecarregar o fígado. E aí, depois, os casos de hepatite. Porque a hepatite pode decorrer também por uso indiscriminado de medicação. Vamos estar a prejudicar os nossos rins. Tanto a hepatite A e B, qualquer uma delas? Sim, porque o termo hepatite é inflamação do fígado. Então, essa inflamação pode ser de causa medicamentosa. Quando estamos a falar, a distinguir em A, B, tem a ver com a forma de transmissão, ok? Via sexual, sim, via objetos contaminados, material fecal, pois. Então, mas vamos estar a prejudicar o nosso metabolismo. Sim. Muito bem, doutora. Nós vamos continuar esta conversa, mas agora vamos fazer um curto intervalo e eu peço que você visite as nossas redes sociais para que possa também participar, ok? Visite as nossas redes sociais, Rede Girassol Angola e Nael Silva Comunica e volte conosco. Até já. Estamos de volta. Para si que só se juntou a nós agora, saiba que estamos a falar sobre a importância da consulta de ginecologia e é minha convidada a doutora Denise Matoso, que é ginecologista obstetra.
Mas agora, antes de continuarmos a nossa conversa, doutora, nós vamos ao quadro Doutor Responde, em que os nossos telespectadores e internautas fazem perguntas e a doutora responde. Vamos a isso? Vamos a isso. A vossa atenção, olhos na tela. Doutor, quando é que nós podemos ir ao ginecologista? Nós devemos ir ao ginecologista, como já dissemos, a partir da primeira menstruação e ir de forma regular, ou seja, anualmente, no mínimo anualmente, isso até a nossa morte. Segunda pergunta, muito bem, doutora. Vamos à segunda? Doutor, só podemos ir ao ginecologista quando nos sentimos mal? Não. Isso é um grande erro. Aliás, é o que acontece a maior parte das vezes. As mulheres irem ao ginecologista quando estão a sentir-se mal. Deve ir à consulta de ginecologia para a rotina, para tirar dúvidas que surjam. Então, o ginecologista serve para isso. Temos também o papel de educar, esse papel social. Então, deve ir à consulta de ginecologia sempre que puder, sempre que quiser, independente de estar a sentir algo. Até porque torna-se melhor amigo da mulher. É. Temos mais uma pergunta. Doutor, qual é a importância da consulta de ginecologia? A consulta de ginecologia é importante porque nela nós podemos tratar da prevenção, assim como do diagnóstico e tratamento das doenças que afetam o aparelho reprodutor feminino. E sem falar, porque quando estamos a falar de ginecologia, depois também vamos para a obstetrícia, que é continuar a acompanhar a mulher grávida, aliás, antes dessa fase mesmo, consultas para preparar para engravidar, porque mesmo quem não tenha problemas de infertilidade deve fazer uma preparação antes de engravidar, tudo para que tenha uma gravidez também mais saudável, e um parto mais tranquilo. Pois então, o ginecologista é importante para cuidar da sua vida reprodutiva. Quanto ao VT, terminamos, mas temos aqui também os nossos internautas. A Sandra Teixeira pergunta o seguinte: por que é importante que as mulheres, mesmo sem sintomas aparentes, realizem consultas de ginecologia regulares? Acabou praticamente de responder. Sim, e também só para acrescentar, porque muitas das patologias, elas podem ser assintomáticas, ou seja, nós nos preocupamos com eu não sinto nada, não tenho nada. Não é bem assim, porque várias das vezes as doenças, inicialmente, elas são assintomáticas, que às vezes quando já temos algum sintoma, então é porque o quadro já está muito mais grave. Muito bem, doutora. Beatriz Avelino questiona o seguinte: quais os benefícios da consulta de ginecologia e quais as vantagens? É a mesma coisa. Quais as vantagens ou benefícios da consulta de ginecologia? Pois. O benefício da consulta de ginecologia, principalmente porque o objetivo agora da saúde é prevenirmos mais do que tratarmos. Sim. Então, fazer as consultas de ginecologia nos vai permitir com que consigamos prevenir doenças. Então, isso é um bônus. Ótimo. Muito bem, doutora. Há mais uma questão da Sandra. Ela questiona como é que a primeira menstruação pode impactar no desenvolvimento físico e emocional de uma adolescente? Enfim, a menstruação, porque na verdade a menstruação ela é uma fase que indica que os ovários começaram a funcionar, porque a mulher na puberdade aí começam a ação hormonal, então começa a modificar. Quando a menstruação já ocorre, então é como se fosse o pico desse funcionamento.
qual é o impacto? Porque aí já temos hormonas a circular muito mais, então aumenta aquela curiosidade em relação à sexualidade, assim como também os sintomas mesmo da tensão pré-menstrual, a mudança de humor, as dores de cabeça, a sensibilidade, exatamente a sensibilidade das mamas aumenta, as cólicas. E isso tudo, e do ponto de vista psicológico, é uma fase porque ela está a atravessar, vê essas mudanças no seu corpo, então não tem como a mente também não ficar baralhada, ou seja, é uma fase em que a pessoa está a personificar a sua personalidade, o seu caráter, então é tudo nessa fase. Muito bem, é a fase em que a menina começa a tornar-se mulher. Mulher, sim. Muito bem, estão agora respondidas todas as questões, assim que participou, muito obrigada e nós vamos continuar a conversa, não é, doutora? Pois é, o que é que mais nós podemos, por exemplo, nós hoje em dia gostamos muito de seguir a moda. Dentro do universo, vamos dizer, antigamente, ou seja, há sensivelmente 3 anos, estava na moda casar. Já acabou a moda? Não sei, mas era moda. Principalmente no período de pandemia, houve muitos, não sei se aproveitaram a época, mas havia muitos casamentos. Estavam baixos, não é? Pois. Por que eu trago aqui esta conversa? Porque nós somos mulheres e muitas delas querem aproveitar o momento. Como é que a mulher deve realmente preparar-se física e emocionalmente para estar madura e pronta para o casamento? Porque começamos ali na puberdade. Sim. Qual é, de facto, a idade de maturação da mulher? Bom, nós mulheres, na verdade, nós ficamos maduras muito mais cedo do que os homens. Sim. Então, uma menina, pronto, chamo menina de 15 anos, a maturidade que ela tem não é a mesma que um homem de 15 anos. Nós temos essa capacidade de amadurecer muito mais facilmente. Mas é preciso diferenciar que a maturidade emocional não significa a maturidade física também, porque uma menina de 15 anos pode psicologicamente ser madura e porque também existem vários fatores, porque quando estamos a falar de maturidade e principalmente a psicológica, a emocional, existem outros fatores também, porque tem muito a ver com a vivência, a realidade dessa pessoa, que muitas das vezes quem mais dificuldades passa tem a necessidade de se tornar madura o mais rápido possível. Sim, devido ao meio que ela está inserida. Pois, então, que também influencia, mas continua a ser um corpo de menina. Então, que pode ser o mais madura psicologicamente, pode ter um discurso o mais coerente possível, mas a idade dessa mulher, ou seja, o seu corpo tem 15 anos. Então, ainda não está maduro para uma gravidez, por exemplo, porque quando estamos a falar de casamento, porque quem casa, para além de querer casa, também, em princípio, quer filhos. Pois, então, ainda não está madura para tal. Então, primeiro, o ideal é atingir, ou seja, a maturidade biológica, física, que a idade ideal para uma gravidez é em torno dos 25 anos. Doutora, essa que é ideal. Muito bem, 25 anos. Eu vou fazer aqui uma chamada de atenção, porque nós teremos daqui a pouco o nosso momento Sabias Que. Antes de passarmos ao Sabias Que, doutora, vamos falar aqui dos exames. Que exames é que são feitos logo à partida? Okay. Bom, depende da idade da mulher. Pronto, se já é uma mulher que já iniciou a vida sexual... Vamos começar na primeira ida à consulta. Okay. Como é que funciona este processo? Como é que nós vamos
nos comportar? Ou seja, que exames é que o médico vai recomendar? Então, essa primeira ida à consulta, na mesma, depende da idade da mulher, pois, porque se for uma menina na puberdade, ou seja, na adolescência, e que ainda não tenha iniciado vida sexual, por exemplo, não pode ser feito um exame ginecológico invasivo. Sim. Então, por isso é que é importante a anamnese, ou seja, o questionário, porque já houve casos, eu já ouvi história de pacientes em que o médico nem sequer conversou com a paciente, apenas baseou-se na idade. Tem 22 anos, ok, e vai com um espéculo e a pessoa era virgem, por exemplo. Isso é um trauma, pois. Então, porque ele baseou-se apenas na idade, ok, essa 22 anos já deve ter vida sexual. Mas não, então, por isso é que é importante, primeiro, essa conversa, saber o histórico da pessoa, saber em relação à vida sexual, se já teve início ou não. Porque aí depois vamos passar para o exame físico, porque o que nós escolhemos nesse questionário, aí é que vamos passar para o exame físico. Num exame físico é importante a avaliação das mamas também. Sim. Que muito não se faz, infelizmente, e que é um momento ideal para se ensinar, para se informar a mulher que deve fazer o autoexame da mama todos os meses após a menstruação. O autoexame da mama é só, pode exemplificar, não? Eu posso ficar em pé? Posso. Não vou ficar em pé, mas mesmo sentada, porque ele é assim, não é? Com a mão à nuca e vamos fazer movimentos circulares até ao seio. Pois. Doutora, isto aqui está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Nós vamos ter que pedir mais tempo para alguns temas. Nós estamos a chegar ao final. Eu vou pedir à doutora que dê os conselhos para que as pessoas possam saber o que fazer e depois eu vou logo para o Saiba Aqui. Bom, o conselho é que frequentem as consultas de ginecologia. Pesquisem sobre médicos, porque a ginecologia é uma área que é muito íntima, então é importante a pessoa escolher o seu ginecologista, porque será como se fosse o seu melhor amigo, não é? Exatamente. Com ele não pode haver segredos nenhum, a pessoa tem que dizer tudo. Então, escolha o seu ginecologista, frequenta a consulta de ginecologia com regularidade, mesmo sem sintomas, que isso vai ver que melhora bastante a saúde reprodutora, a sexualidade, a vida íntima da mulher. E vamos agora para o nosso momento Sabias Que? E aqui vai. O kiwi tem mais vitamina C que a laranja. Os pelos do kiwi e do pêssego servem para a proteção da própria fruta de insetos e também para que elas não se desidratem, é isso, assim está correto, e para que elas não se desidratem no calor. As bananas que nós comemos, aquelas que nós consumimos em casa, elas têm umas coisinhas pretas por dentro, né? Mas não são sementes. Elas são apenas consideradas como óvulos não fecundados da fruta. E hoje nós ficamos por aqui. Saiba que nós estamos nas redes sociais, visite as nossas redes sociais. Visitem no Instagram, doutora.denise.matoso e Rede Girassol Angola, Naiolo Silva Comunica. Nós estamos a chegar ao final do nosso programa. Agradeço por se ter juntado a nós e fazer com que este consultório se mantenha aberto, ok? Vamos embora e voltamos amanhã.